Olá, meu povo, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu vim contar um pequeno testemunho que o Espírito Santo ele tem me direcionado para falar sobre isso aqui e eu ainda não tinha falado, né? Mas sobre desligamentos de alma, sobre desligamento emocional, né, com algum ex nosso. E eu vou contar o meu pequeno testemunho para vocês, que faz 2 anos que eu me converti, aceitei Jesus, estou nos caminhos do Senhor, graças a Deus. E assim que eu me converti, o Senhor me levou para uma vida de libertação, onde eu comecei a fazer a minha autolibertação. Comecei a mergulhar no mundo espiritual, entender como funciona o mundo espiritual. Comecei a mergulhar numa vida de jejum e de oração. Hoje eu entendo que o Senhor já estava me direcionando para uma vida pro meu propósito, né? Que hoje eu sei que o meu chamado, o meu propósito é para libertação, ajudar pessoas na libertação. Então, ali o Senhor me direcionou. Então, eu comecei a mergulhar e entender sobre o mundo espiritual. E um dos desligamentos que eu fiz foi o desligamento de almas. Porque quando eu estava no mundo, eu tinha uma vida de prostituição. Então, eu tinha muitos relacionamentos. Eu saía de um, entrava em outro, saía de um, entrava em outro. E ali eu criei muitos laços de alma, né? E quando eu entendi sobre isso, eu entendi que eu tinha que fazer esse desligamento. Então eu fiz um jejum ali, desligando essa alma dessas pessoas que eu tinha me relacionado. Eu tenho até vergonha de falar sobre isso, assim, porque hoje eu me envergonho muito, porque foi muitos relacionamentos, tanto que na hora que eu fui colocar ali o nome das pessoas para eu fazer essa autolibertação de alma, me desligar dessas pessoas, tem pessoas que eu não lembrava. Então eu falei pro Senhor, Senhor, essas pessoas que eu não lembro, o Senhor sabe, eu me desligo dessas pessoas, fiz ali minha autolibertação de alma. Porém, esse meu último relacionamento, eu fiquei 3 anos com ele. E foi um relacionamento muito intenso, muito conturbado. Ele era uma pessoa muito manipuladora, era uma pessoa narcisista, uma pessoa tóxica. E eu não conseguia sair desse relacionamento. Foi muito difícil eu sair. Eu não conseguia. Eu só consegui mesmo sair quando eu vim para o Senhor. Que aí eu renunciei de vez a essa relação, fiz o desligamento de alma. Porém, eu continuava sonhando muito com ele. Eu sonhava muito com ele e eu não entendia. Porque eu sonhava tanto com ele, sendo que eu não gostava dele. Até quando eu estava com ele, eu já não tinha mais sentimento por ele. Eu só não conseguia sair da relação. Eu só consegui sair quando eu vim pro Senhor. E eu sonhava muito e eu falava, meu Deus, por que eu tô sonhando com essa pessoa? Eu já fiz desligamento de alma, eu não gosto dele, eu não falo com ele, eu não tinha contato nenhum com ele, nenhum, gente. E eu não sabia, não entendia por que eu tô tendo esse sonho, sabe, com ele. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar. Ele tinha me dado um presente, 2 presentes no Dia dos Namorados. Ele me deu uma caneca e um relógio. A caneca eu usava praticamente todos os dias. O relógio ficava guardado. Eu usei no começo, porque era modinha aqueles relógios digitais, sabe? Era paralelo, não era original, né? Mas ele tinha me dado uma xícara linda, de corações. Eu amava aquela xícara. E aí o Senhor, até então eu não tinha esse entendimento, né? Mas o Espírito Santo começou a me incomodar, pedindo pra eu jogar fora a xícara. E eu falava, não vou jogar essa xícara fora. É coisa da minha cabeça. A gente começa a achar que é coisa da nossa cabeça, né? E eu falei, não vou jogar. E todos os dias, eu com aquela xícara, tomando café naquela xícara, quase todos os dias eu usava aquela xícara. E o Espírito Santo me incomodando pra jogar a xícara fora. E eu não jogava a xícara fora. Eu falei, não vou jogar. E eu falava coisa da minha cabeça. Depois o Espírito Santo começou a me lembrar também do relógio que estava guardado, que era pra me desfazer do relógio também. E eu falei, loucura, por que eu vou me desfazer do relógio e da xícara? Até então eu não tinha sabedoria disso, né? Até que um dia eu falei assim, bom, é melhor obedecer do que sacrificar. Se for do Senhor, amém. Mas se não for também, por que eu vou ficar com essa xícara? Então eu falei, vou jogar fora. E joguei fora aquela xícara e o relógio. Eu confesso que ainda eu joguei com aperto no coração. Mais pela xícara do que pelo relógio. O relógio já não ligava muito. Mas eu fiquei com aperto no coração. Mas eu joguei, me desfiz do relógio. E aí, naquela mesma semana, apareceu pra mim um podcast, que é o do Crente Podcast. Eu amo esse podcast, né, esse canal, porque vai muitas pessoas contarem testemunhos e os pastores de libertação também. Eu aprendi muito a fazer minha libertação ali,
naquele podcast, né? E aí um pastor naquela semana foi falar sobre ligação de alma. E ele falou sobre objetos que a gente tem de pessoas, que aquilo também dá legalidade da pessoa na nossa vida. Às vezes a gente sonha com a pessoa, a gente não consegue. Às vezes a pessoa fica ali sonhando com a gente ainda, porque fica com aquela ligação no presente. Ali na hora o Espírito Santo testificou em mim e eu entendi o porquê o Espírito Santo pediu pra me jogar fora. E naquela mesma semana eu parei de sonhar, eu nunca mais sonhei com ele. Nunca mais sonhei com ele. Então, o que eu quero dizer pra vocês aqui é que o mundo espiritual, ele é real mesmo, né? Se você tem um ex, ou até pessoas que você sonha, não precisa nem ser pessoas de emocional, sabe? Pessoas que te dão algum presente, que você vive sonhando com aquela pessoa. Desfaça desse presente. Porque, gente, depois que eu desfiz desse presente, eu não sonhei mais com ele. Não sonhei. A partir daquele momento eu não tive mais sonhos com ele, ele não me procurou mais também. E ali eu entendi que até os pequenos presentes, sabe, dá legalidade, dá essa ligação de alma, sabe? E ali eu desfiz essa ligação de alma. Então, eu vim aqui contar esse pequeno testemunho pra vocês. Eu espero ajudar vocês, né, nesse testemunho, alertar pessoas sobre presentes. Às vezes pessoas que são até casadas com outra pessoa ainda fica sonhando com o ex, nem gosta mais do ex e continua sonhando com o ex, né? E é justamente por isso, pense se não tem algum presente, alguma coisa, algum perfume, alguma coisa que te deu, que você tem guardado. Às vezes a gente acha que é besteira, é só guardar de lembrança, é só um presentinho. Não, gente, isso tem um impacto espiritual muito grande. E eu sou a prova disso, que depois que eu me desfiz, eu parei de sonhar com ele. Isso porque eu já tinha feito o desligamento de alma, fiz um jejum, fiz o desligamento de alma dele. E mesmo assim, como eu tinha um presente, ainda dava essa legalidade pra eu estar sonhando com ele. E até mesmo, com certeza, ele ficava pensando em mim. Então, graças a Deus eu fiz esse desligamento de alma e nunca mais eu sonhei com ele. Eu espero que esse testemunho tenha ajudado vocês até aqui. Curte aqui se você tem gostado dos vídeos que eu tenho trazido aqui no canal. Me segue também, por favor. Me ajuda a crescer aqui no YouTube, chegar a 1000 inscritos. E eu volto aqui com mais testemunhos. Eu tenho bastante testemunhos que o Senhor tem feito na minha vida. E eu vou trazendo aqui aos poucos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!